Galera, o assunto é sério, eu não quero criar alarde, mas realmente é urgente. Principalmente porque nós vamos ter manifestações no dia 15. Na última terça, na noite de terça, Rodrigo Maia fez uma reuniãozinha que se transformou em festa, comemorando o aniversário de Aécio Neves, e além dos dois estavam presentes Gilmar Mendes, petistas e outros políticos. Então, vamos falar sobre isso, mas antes disso, só falar para vocês que ontem de noite soltei um vídeo extra aí, um bate-papo de quase 2 horas sobre intercâmbio, morar fora do país, comprar carro, economizar dinheiro com carro, economizar dinheiro com manutenção, como cuidar do seu carro, tudo relacionado aí à mecânica que você pode pensar. Eu e o Flávio Garage, que muito aí que bem famoso lá no Twitter, batemos um papo aí, então corram lá, escutem, tá demais esse bate-papo. E hoje também soltei um vídeo que é um dossiê sobre o Partido Novo, mostrando já vínculos entre o Novo, Livres, ideologia de gênero, Renova BR, Rápios, Fundação Lema, sabe, ideologia de gênero, aborto, inclusive até uma religião lá do Oriente, numa região assim meio média, vocês devem entender aí, né? Mas aí, gente, continuando aqui, vamos entrar aqui pro vídeo de hoje. Gente, a gente vai ter manifestação no dia 15, né? E o vídeo eu quero começar por aqui, por quê? Porque o Jordi, ele trouxe uma denúncia alarmante. É tão alarmante que até o próprio antagonista teve que falar. Olhem pra isso daqui, ó. O antagonista diz que Dória e Witzel avaliam um decreto sobre o coronavírus que pode proibir manifestações. Gente, São Paulo tem a Paulista, que é a maior manifestação do Brasil. Imagina se Dória tentar parar essa manifestação de alguma forma. A mesma coisa com Witzel. E o Witzel ainda é um mal absurdo. Dória também. Porque o carnaval aconteceu poucos dias atrás e tem milhões e milhões de pessoas, inclusive estrangeiros, e esse pessoal ficou de braço cruzado. Agora, manifestação em a favor do presidente, esse pessoal tá tentando limar. E tenho certeza de uma coisa. Se eles limarem a manifestação, na segunda-feira, Folha de São Paulo, Rede Globo, não vai falar assim, ó. Manifestações do presidente não tiveram uma grande quantidade de pessoas devido às proibições dos governadores. Eles vão esquecer essa parte que teve proibições, eles vão esquecer que os governadores tentaram atrapalhar da que forma eu não sei, e só vão falar assim, ó, Bolsonaro não tem mais apoio. Manifestações vazias marcam o país. Essa vai ser a narrativa. Por quê? Porque o que eles querem é derrubar o governo pra ontem. E a coisa importante mesmo, gente, começa aqui. É tão absurdo que até a Folha de São Paulo teve que noticiar que tá contra o presidente e podia estar caladinha e deixar só as coisas rolarem, mas não. Teve que botar a boca no trombone de tão absurdo que é. E o título da matéria é assim, ó. Em festa, convidados de Rodrigo Maia discutem quanto dura Bolsonaro. Mas como assim, cara? Quanto dura Bolsonaro? Numa festa na casa de Rodrigo Maia? Vixe, o que é que tá acontecendo? E a matéria já começa, né? Se conversa de salão brasiliense definisse o futuro de governos, Jair Bolsonaro poderia pensar em limpar as gavetas. Ou seja, para esse pessoal aqui, Bolsonaro podia ir lá amanhã, limpar tudo que ele tem e ir embora escorraçado do Congresso, porque ele não é bem-vindo lá. Do Congresso não, né? Do Planalto. Em uma concorrida reunião política transformada em festinha de aniversário improvisada na noite de terça-feira, o assunto dominante não era a governabilidade, mas sim o quanto mais o presidente ficaria no cargo. Gente, uma reunião de políticos tramando a queda de Jair Bolsonaro, e sabe onde? Na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Gente, é um prédio público pago com seu dinheiro, você está bancando festinha na casa de Rodrigo Maia para derrubar o presidente eleito Jair Bolsonaro. Você tá entendendo o que é que tá acontecendo no Brasil, cara? O que é que tá acontecendo no Brasil nesse exato momento? Cara, é um absurdo isso daqui. E olhem pra isso aqui, ó. Ele costuma reunir líderes de bancadas e partidos, notadamente do Centrão, para discutir a pauta de trabalhos da casa às terças, e recebeu os convivas com churrasco. Rodrigo Maia aqui fazendo churrasquinho toda terça-feira com seu dinheiro. Só que a terça calhou de ser o dia do aniversário de 60 anos de Aécio Neves. O deputado que já foi senador, governador e quase eleito presidente em 2014, só para cair em desgraça no episódio em que foi gravado pedindo dinheiro ao empresário Joesley Batista em 2017. Então, gente, todo mundo conhece Aécio Neves e sabe que ele só não tá preso porque o Brasil é uma piada. O Brasil é uma piada. O Brasil não. O Supremo Tribunal Federal, sabe? O sistema judiciário e o Congresso brasileiro é uma piada.
E aí continua, né? Aécio segue popular entre seus pares. Traduzindo pra vocês. Aécio, ele é muito, sabe, muito popular no meio político. Porque vocês devem saber, né, que Tancredo Neves, que foi aí o primeiro presidente eleito, mas não chegou a assumir, era avô de Aécio Neves. Então é uma família de muito poder. E isso atraiu convidados de fora do círculo usual do evento. Havia gente de outros poderes, como o ministro Gilmar Mendes, um governador, o fluminense Vitor Witzel, e o secretário do Meio Ambiente do Distrito Federal, Sarney Filho. Vocês estão vendo isso aqui? Além de Aécio, tava Gilmar Mendes, que é o ministro mais repugnante do STF, o ministro mais rejeitado pela população brasileira, que se dependesse da gente, sabe? Ele já tinha sofrido impeachment, ele nunca estaria sentado lá. Olha quem tava lá. Junto com Witzel, que quer acabar com as manifestações no Rio, quer proibir, quer limar nossas manifestações, e o filho de Sarney, um filho de um comunista. Olhem quem estava lá. E não para por aí. Figurinhas carimbadas como Arthur Lira, do Progressistas, que é a mesma coisa de comunistas ou esquerdistas, dividiram espaço com estranhos do ninho, como os petistas paulistanos Arlindo Chinaglia e Paulo Teixeira. Gente, até petista estava lá. O que é que o PT bota a mão que não apodrece? E além disso, Davi Alcolumbre, vizinho e presidente do Senado, também passou por lá. Ou seja, tava lá a Câmara, o Senado e o STF. Ou seja, soltam lá um pedido de impeachment, qualquer outra coisa na Câmara, já aprovam, já toca a bola para Alcolumbre, que Davi Alcolumbre já aprova, e o STF já tá lá para acordar com eles para ver como é que o STF vai agir para garantir que tudo esteja lá dentro do que o STF acha que é constitucional e não é, e aí derrubar o presidente. Olhem o que está acontecendo. E aí continuam falando, ó, ao mesmo tempo em que não vislumbram como se dará o desenlace do embate, muitos do presentes acreditam que o chão está diminuindo em torno de Bolsonaro e que dificilmente ele conseguirá reunir condições para mais 3 anos de governo. Como isso ocorrerá e de que forma o presidente irá reagir antes disso? Por outro lado, são hipóteses para as quais não há respostas unânimes. Ou seja, eles não sabem como vai cair, mas eles acham que não vai durar 3 anos. Eles estão falando, ó, o Bolsonaro tá em cima de um chão, o chão tá diminuindo, e vai desaparecer, e Bolsonaro vai cair. A gente quer que ele caia, e quem manda em Brasília é a gente. Por isso que o povo tem que estar dia 15 nas ruas. Dia 15, cara, é por você. Dia 15 é por você, porque Bolsonaro é o último bastião que existe antes do Brasil realmente, tipo assim, ficar oficialmente uma ditadura tirânica comunista, coordenada por Rodrigo Maia, Alcolumbre, o STF e toda essa corja do centro da nova esquerda e da esquerda. Não dá mais. E olhem outro ponto aqui extremamente preocupante. Enquanto uns preveem uma radicalização proporcional à adesão aos atos de domingo, outros creem que ainda haverá uma tendência de acomodação liderada pela renovada ala militar instalada no Palácio do Planalto. Gente, o pessoal acha que quem pode acalmar os ânimos e controlar Bolsonaro e instalar um parlamentarismo, sabe? Quem que pode colocar uma coleirinha em Bolsonaro é essa nova ala militar. Vocês entendem quando o professor Olavo fala e reclama dos militares? Gente, querendo ou não, a esquerda tomou o poder no Brasil porque os militares deixaram a esquerda fazer uma revolução cultural. Inclusive até financiaram. Financiaram, por exemplo, a editora Civilização, a revista Civilização, que o tempo todo publicava aí todo o material de esquerda, livros, para criar esse imaginário popular, essa narrativa, sabe? De ditadura, de tortura e por aí vai. Os militares, gente, estão perdidos nesse jogo. E o pessoal do Congresso, do STF, esses políticos do Centrão, estão querendo utilizar essa ala aí renovada militar. E aí, quando nós falando, ó, também é dada como certas a sede do general Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, provavelmente por vontade própria. Responsável pelos acordos com o Congresso, ele se desgastou durante a negociação da questão dos vetos ao orçamento, ao que Bolsonaro depois tentou negar que tivesse ocorrido. Quem acha que ele pode ficar, argumenta que o ministro é muito próximo de Bolsonaro e que está sofrendo um ataque especulativo por parte dos filhos do presidente. Sua articulação com o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, e com o chefe da Casa Civil, general Walter Braga Neto, também pesam a favor de sua permanência. E o Eduardo Ramos aí tá fazendo assim uma coisa nos últimos dias que... não vou falar nada, viu? E aí, gente, com tudo isso rolando,
como vocês estão vendo aí, militares, tudo. O pessoal tá a todo vapor. Vocês viram no vídeo de ontem, que eu falei pra vocês, que a Joyce sumiu aí, né? A presidente do PSL. Como vocês podem ver aqui a matéria, ela já tirou o bolsonarista da CPMI das fake news. Por quê? Porque até agora a fake news não conseguiu derrubar ninguém. E eles querem derrubar a todo custo. Tirou a Zambelli, tirou o Felipe Barros. E a CPMI das fake news acaba de receber uma prorrogação. Vai durar agora até junho. Já iria acabar em abril. Iria acabar sem fruto nenhum. O único fruto que teve é mostrar que o PT é um partido que fez crime eleitoral, porque usou de disparos ilegais de WhatsApp, mas até agora nada aconteceu. E aí o Alcolumbre, que estava lá conversando, já estava lá articulando com todo mundo, a pedido de Alexandre Frota, ele prorrogou a CPMI. Vocês estão vendo, cara, tudo o que está acontecendo no país, só não vê quem não quer, gente. E aí, percebam também, ó, aconteceu nas últimas horas o quê? Congresso derruba veto de Bolsonaro e amplia pagamento de BPC a famílias com até meio salário mínimo. Não tipo assim, não tinha os 30 milhões, os 30 milhões a galera manteve. E agora o que aconteceu? O veto de Bolsonaro foi derrubado por 45 a 14 no Senado e 302 votos a 137 na Câmara. O governo estima um impacto de 217 bilhões em uma década, com a derrubada do veto sendo 20 bilhões em um ano. A gente poupou 30 bilhões e agora vem uma pancada de 20 bilhões. Vocês estão vendo o que está acontecendo, gente? Eles querem transformar o Brasil num parlamentarismo. Como o veto foi derrubado, os trechos serão restaurados e promulgados pelo Congresso Nacional. O tema não volta à mesa do presidente Jair Bolsonaro e para contestar a mudança, o governo terá que recorrer à justiça, de Gilmar Mendes, que estava de bate-papo com Rodrigo Maia, né? E aí a matéria continua falando assim, ó. Ao Estadão Broadcast, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, diz que a derrubada do veto pode significar o fim do teto de gastos. Em um recado duro, Mansueto afirma que, sem que haja corte em outra despesa obrigatória para compensar o impacto, o teto de gastos ficará praticamente inviabilizado. O próprio secretário, porém, admite que essa compensação é improvável e diz que nesse cenário o ajuste fiscal precisará ser feito por aumento de tributos. Tá falando, gente, além de vetar, o único que vai poder fazer daqui a pouco vai ser aumentar imposto. O Congresso tá tentando forçar a criação de imposto. Você ainda vai pagar mais dinheiro. Você vai ser surrupiado, seu poço, sua carteira vai ser aberta ainda mais, cara. E diz, né, que o teto de gastos limita o avanço da despesa da inflação. O mecanismo é considerado pela equipe econômica como a âncora da confiança dos investidores no ajuste fiscal do país. A ele é atribuído os resultados mais favoráveis no custo de financiamento e na trajetória da dívida pública do país. Vocês estão vendo quantas coisas estão sendo impactadas por causa do Congresso e do Senado? Maia, Alcolumbre, STF, tá todo mundo junto e misturado, com AS e com PT, gente. E aí, né, continuar ainda falando assim, ó, a votação do veto foi realizada enquanto a Comissão Mista de Orçamento do Congresso analisava os projetos enviados pelo Executivo para regulamentar o orçamento impositivo. No plenário, o líder do governo, o senador Fernando Bezerra, tentou manter a medida. Chama atenção para que hoje o maior drama do orçamento público federal é em relação às despesas obrigatórias. Quanto mais se ampliarem as despesas obrigatórias, maior a necessidade de reduzir as despesas discricionárias. Você não entendeu o que é isso? Última frase aqui vai te explicar tudo. E nós estamos falando de despesas de quê? O que são essas despesas? São despesas de investimento. Investimento em saúde, investimento em educação, investimento em primeira infância, investimento em infraestrutura, né? Para Tarcisão aí assaltar o Brasil, disse Bezerra a pedir manutenção do voto. Ou seja, além de tentarem derrubar o presidente, transformar um parlamentarismo, aquele hospital que tá faltando na sua cidade não vai ser construído, aquela creche que tá precisando de cadeira, né? Porque os estudantes estão sentando no chão ou as cadeiras estão quebradas, não vai ter cadeira. Por quê? Porque o dinheiro foi surrupiado. Você que viu o vídeo lá de Abraham mostrando os kits que seu filho podia receber com lápis de cor, hidrocor, giz de cera, tesoura, caneta, caderno, tudo aí pro seu filho começar o ano, cheio de material pra ele ter o que fazer, sabe? Cara, talvez não tenha. Porque o Congresso derrubou, sabe, um dos vetos do presidente. Esse daí é o pessoal, né?
E aí na tela ainda fala, ó, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ó, meu Deus, é um cínico. Lamentou o resultado e disse que trabalhou para a manutenção da medida. Eu nem vou ler o resto, que é um absurdo isso daqui. Maia indicou que a atual crise entre poderes, com o executivo incentivando manifestações contra o Congresso e também trabalhando para a derrubada de projetos, atrapalha as votações de pautas como essa. Quando a relação está desorganizada, dificulta o trabalho em votações. É um absurdo, né, gente? É um absurdo. E ainda quer falar, ó, que temos que olhar coisas urgentes para a gente aqui, ó, reduzir os efeitos do coronavírus. E aí, gente, enquanto sabe, esse pessoal tá tentando destruir o Brasil e falando que o governo não envia projetos para a Câmara, o Henrique Breda fez um tweet que ele fala assim, ó, o governo não envia projetos para o Congresso aprovar. Sério? Tenho ouvido muito sobre isso. Será que é verdade? Será que o governo enviou esses projetos para o Congresso de outro país e não para o Congresso brasileiro? O que os parlamentares estão esperando? Olhem para isso daqui, ó. Prioridades em tramitação na Câmara. Nova lei do gás. Plano de equilíbrio fiscal, autonomia do Banco Central, privatização da Eletrobras, recuperação judicial, simplificação de legislação de câmbio, governo digital, que isso aqui vai poupar muito dinheiro e você vai poder resolver suas coisas de sua casa. Tudo que for digital, gente, é para resolver sua vida sem ter que ir no saque, sem ter que ir no Detran, sabe? Tudo de dentro de sua casa, comodidade, economizando tempo e dinheiro. Certificação digital, nova lei de finanças públicas, lei de concessões, marco legal do setor elétrico, novo marco legal de ferrovias, marco legal do saneamento básico, alteração do regime de partilha, MP da Casa da Moeda, MP do emprego verde e amarelo. Olhem quantas coisas! E o Congresso só tá querendo derrubar o governo. E aí é coisa difícil, gente. E aí que eu quero só dar uma notícia, que eu era pra ter até no outro vídeo, uma notícia aqui pra vocês verem que a coisa tá começando a ficar séria. A coisa do coronavírus está tomando uma certa proporção que os Estados Unidos, que já tinham feito algumas barreiras aí contra turistas chineses, né, acabou de anunciar que nas próximas 48 horas vai estar barrando durante 30 dias todos os viajantes vindos da Europa, com exceção do Reino Unido. Então acho que vocês devem correr aí, vão dando nessa matéria. E no mais, gente, é isso daí. Cara, pelo amor de Deus, a manifestação é dia 15 e se duvidar, continua dia 16, continua dia 17, continua dia 18. Repete o que aconteceu no Brasil em 2015, em 2013, sabe? Se lembra que o gigante tinha acordado e que dormiu? Acordem o gigante novamente. O Brasil precisa parar, sabe? Para ver se o Congresso começa a andar. Porque está um absurdo o que estão tentando fazer para acabar com a sua vida. Em prol dos interesses escusos, né? Desses interesses aí tão egoístas desse pessoal do Centrão, Nova Esquerda e por aí vai. Então, gente, fico por aqui. E esse vídeo, que não seja o vídeo, cara, mas a mensagem desse vídeo, pelo menos esse jantar, tenta memorizar e conta isso para todo mundo que tu encontrar ao longo do dia. Conta pra todo mundo dessa reunião de Maia com o petista, com a Aécio, com o Djalma Mendes, com o Alcolumbre. É só isso que eu te peço. Então fico por aqui, galera. Um forte abraço e espero ver vocês em breve com notícias boas. Eu quero dar notícias boas, mas com esse congresso tá difícil.